Olha, tem um novo escândalo de corrupção no governo Bolsonaro envolvendo Paulo Guedes e o Banco do Brasil. O escândalo o Banco do Brasil vendeu ao BTG Pactual, que é um banco que foi fundado pelo Paulo Guedes e cujo Paulo Guedes foi administrador por muitos anos. Então, o Banco do Brasil vendeu para o BTG títulos podres, chamados títulos podres, eu vou explicar o que são, que valem 3 bilhões de reais por apenas 370 milhões de reais. Aí você fala, pô, vendeu por um preço tão abaixo? Só que é uma operação bem nefasta, tá tudo muito nebuloso, eu vou explicar por que já já. Mais do que isso, o Banco do Brasil, para justificar isso, falou que não quer ter mais títulos podres na sua carteira. Quer dizer, no hall de negócios do Banco do Brasil, eles não querem mais ter títulos podres, por isso estão se desfazendo deles. Essa foi a justificativa do Banco do Brasil. Coincidência ou não, o presidente do Banco do Brasil se demitiu depois dessa transferência, 2 dias depois, e saiu falando que Brasília é um lugar muito sujo, que todo mundo lá tem o rabo preso e que se demitiu porque está cansado de corrupção. Olha só, olha só. Pois bem, só que o Banco do Brasil usou essa justificativa de que não quer mais ter títulos podres, mas na semana anterior, na semana passada, o Banco do Brasil comprou títulos podres por 240 milhões do Banco Votorantim, que é um banco que já teve na sua direção o... chuta! O ex-ministro da Educação, o impressionante Weintraub, ele já foi do Banco Votorantim. E o Banco Votorantim vendeu para o Banco do Brasil 240 milhões em títulos podres. Então, se o Banco do Brasil não queria ter títulos podres, por que comprou na semana passada um aporte tão grande, 1/4 bilhão de reais, 240 milhões, é quase 1/4 de 1 bilhão? Por quê? Não faz sentido, né? Mas a denúncia é muito mais, o buraco é muito mais embaixo e eu vou mostrar aqui, tem até foto do Paulo Guedes, vou mostrar a foto do Paulo Guedes e já eu explico a foto. Esse é o Paulo Guedes e atrás dele tem um teclado chamado teclado Bloomberg. Olha aqui, tá vendo embaixo? Teclado Bloomberg. Eu vou explicar já o que é o teclado Bloomberg. Mas antes disso, se você quer ajudar na oposição ao desgoverno Bolsonaro, porque isso é uma corrupção do governo Bolsonaro, um segundinho, se inscreve no canal. O Bolsonaro ele vai bombardear as pessoas com fake news. Se esse caso se tornar grande, com a proporção que deveria ter, porque é um roubo do Banco do Brasil, estão roubando o Banco do Brasil, o Bolsonaro com certeza vai tentar distorcer, vai tentar inventar mentiras, vai bombardear as pessoas com fake news. Então, para quebrar no meio as mentiras, um segundinho, você se inscreve no canal, você aproveita, curte o vídeo também, porque aí o algoritmo do YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial. E mais do que isso, mais do que denunciar, a gente também faz. Olha só, muita gente já viu, mas muita gente ainda não viu. Nós temos um outdoor contra o Bolsonaro aqui em Maceió, onde eu moro, aqui, na Avenida Álvaro Calheiros, em Maceió. E já fechamos, grande dia hoje, fechamos mais 2 outdoors. Um vai ser em Curitiba, terra de Bolsonaro e Sérgio Moro, de Sérgio Moro, né? Mas o Bolsonaro teve lá muitos votos. E outra no Rio de Janeiro, que é a terra do Bolsonaro. Então teremos mais 2 outdoors confirmados. A gente só está esperando o jurídico das empresas, porque muitas empresas não querem fazer outdoor contra o Bolsonaro. Esse outdoor, coloquei o Bolsonaro com o nariz de Pinóquio, porque até uma criança de 5 anos entende que o Bolsonaro é um mentiroso vendo aquele outdoor. Se o motorista está passando em alta velocidade, ele vê o narigão do Bolsonaro e fala, estão chamando ele de mentiroso. Ou ele vê grandão fora Bolsonaro, mas se ele lê uma das palavras ali que tem, eu escrevi várias palavras, escrevi milícias, Queiroz, fake news, dá para ler aqui as palavras todas. Se ele ler uma das palavras, ele já vai entender que são argumentos contra o Bolsonaro e vai ser obrigado a refletir sobre isso. A gente fura a bolha. Então, um segundinho, se inscreve no canal, é de graça e você ajuda. Se quiser ajudar a financiar os outdoors, você pode se tornar membro a partir de R$3, tem o botão Seja Membro, tem o Apoie-se, também, a partir de R$3 ou o valor que você quiser, você pode colocar, tá no primeiro comentário, ou tem conta bancária e tudo mais, tem PicPay também, se você quiser ajudar a colocar outdoor em mais cidades. Então vamos para cima deles. E se você não é inscrito de novo, se inscreve. Agora vamos falar da corrupção do Guedes. Esse teclado que eu mostrei agora há pouco se chama teclado Bloomberg. Sabe o que é isso? Isso é um teclado de trader. Trader são pessoas que fazem operações de compra e venda no mercado financeiro. Só que tem uma coisa, ministro da Economia ou qualquer funcionário do Ministério da Economia é proibido de fazer trading, de atuar no mercado financeiro. Sabe por quê? Uma decisão do Guedes, ou às vezes até uma declaração do Guedes à imprensa, um tweet dele, faz com que a bolsa possa subir ou possa descer, faz com que ações de uma empresa possam subir ou possam descer, faz com que o dólar possa subir ou possa descer e pessoas ganham milhões, às vezes em segundos,
por conta desses movimentos na Bolsa de Valores. O fato de que o Guedes usa no escritório dele, e tem lá o teclado, esse teclado é um teclado especial para quem faz trade, porque ele já tem o botão de compra, um botão de venda, ele tem o botão de quantas ações você quer comprar, ou quantos papéis você quer comprar, quantos você quer vender, tem vários botões que são utilizados por um trader, e todo mundo que já trabalhou no mercado financeiro conhece esse teclado, e eu já fiz operações no mercado financeiro, eu também conheço esse teclado, nunca tive, mas já vi, já era meu sonho uma época ter, hoje não é mais. Agora, o Paulo Guedes, aí você já vê que ele não tem escrúpulos nenhum e que ele continua fazendo coisas ilegais sem problema algum sendo ministro da Economia. Tá, agora o Banco do Brasil vendeu títulos que valem 3 bilhões para o banco que foi presidido pelo Paulo Guedes, um banco que tem conexões com o Paulo Guedes até hoje, assim, os dois são unha e carne, e vendeu por apenas 370 milhões. Tá, você vai falar, Thiago, então são mais de 2 bilhões e meio de reais que foram, assim, prejuízo para o Banco do Brasil. Não. E aí que tem que se investigar. Sabe por quê? Não. Título podre é o seguinte, quando você tem uma dívida com o banco, a sua dívida, para você é uma dívida, é uma dor de cabeça. Para o banco, é um título. Não é um papel que vale a sua dívida. Você tem uma dívida de 10 mil reais com o banco, vamos supor, isso só acontece no Brasil, só no Brasil, que é, você pegou um empréstimo de 1.000 reais para comprar, sei lá, uma geladeira, você pegou. Só que você estava pagando a prestação, perdeu o emprego, não conseguiu pagar. Aí você tinha 500 reais de dívida que faltava pagar. Com os juros, quando você vê, você está devendo 3 mil. Aí você está devendo, passou o tempo, você não está pagando, você não tem dinheiro, você está devendo 7 mil. Aí você fala, pô, a prestação já está bem maior, você fala, não tem como, não vou pagar. Aí você está devendo 10 mil. Aquilo se tornou um título podre. Por quê? Porque o banco pode ter tentado te cobrar ou não, mas o banco imagina que você não vai pagar aquilo. Você não vai pagar 10 mil porque a dívida era 500 reais. De novo, só existe no Brasil. Em lugar nenhum do mundo tem essa mamata para os bancos de você pegar 1.000 e ter que pagar 10 mil no final. Não existe. Não existe. Mas peguei e não paguei. Não, mas não vai virar 10 mil. Só no Brasil. Quando a Dilma tentou acabar com isso em 2013, começaram as jornadas de 2013, aí começou o golpismo contra o PT com toda a força. Porque a mamata dos bancos não pode acabar. Tá. Aí o que acontece? Você tem um título podre, o banco tem um título podre seu de uma dívida de 10 mil reais. Só que a dívida é 10 mil, era 500 reais. Aí todo mundo já deve ter recebido ligações, o banco te ligando para cobrar alguma coisa, falando assim, não, a gente vai negociar a sua dívida, você está devendo 10 mil, mas se você pagar 10 vezes de 300, você vai pagar só 3 mil, sua dívida de 10 vai ficar por 3 mil. Topa? Aí você fala, pô, era 10, vai ficar só 3 mil, topo. Mas lembra que você devia só 500, tá pagando 6 vezes mais. Tá, só que o banco tinha um papel podre, um título podre seu de 10 mil e recebeu apenas 3 mil por isso. E os outros 7? Os outros 7 o banco não teve prejuízo porque o banco te emprestou só 500. Então, um título podre não tem o valor total dele. Então, o Banco do Brasil vendeu 3 bilhões em títulos podres para o BTG Pactual, mas não sabemos quanto isso realmente vale. Só que o BTG Pactual comemorou muito e falou que vai lucrar muito com esses títulos podres. Por quê? Porque quem está comprando faz uma análise de quais são esses títulos, se são empresas, se são pessoas, se são inadimplentes, se são adimplentes, se tem como cobrar, se não tem, faz uma análise para saber quanto eles realmente valem, fazer uma estimativa. Claro, sempre tem uma margem de erro, mas eles fazem uma estimativa, são profissionais. Muita gente não entende muito do assunto e as pessoas tendem a pensar que as coisas que você não entende do assunto não existem, mas existem profissionais que só trabalham fazendo esse tipo de análise. Tá, então, o Banco do Brasil vendeu por 370 milhões uma coisa que deve valer bem mais do que isso, deve valer 1 bilhão, talvez valha 2 bilhões, e aí é o que tem que ser investigado. E se não são títulos podres? E se realmente vale 3 bilhões, mas o Banco do Brasil falou que são títulos podres para poder vender por um preço muito, muito abaixo do valor de mercado? A gente não sabe. E o presidente do Banco do Brasil se demitiu reclamando de corrupção. Olha só, isso já é um indício. Ele não quis falar o quê, mas ele se demitiu falando de corrupção. Mais do que isso, o Paulo Guedes é um cara que ele faz trading, ele faz operações no mercado financeiro e legalmente ele não tem o mínimo poder de esconder isso enquanto é ministro. Então, olha só, é o Paulo Guedes, aquele que roubou bilhões dos fundos de pensão, a gente está falando dele, lembre-se disso. Então, tem uma coisa muito estranha, mais ainda é o fato de que o Banco do Brasil comprou 240 milhões nesses títulos do Banco Votorantim na semana passada. E agora fica a dúvida, esses 240 milhões que o Banco do Brasil gastou para comprar títulos podres do Banco Votorantim, esses títulos valem mesmo 240 milhões?
eles valem aquilo que o Banco do Brasil pagou, ou são títulos que não dá, títulos de dívidas cuja a valorização delas é zero, que você nunca vai receber e você só jogou 240 milhões no lixo, ou deu de presente 240 milhões para o Banco Votorantim. O que são essas dívidas? Tem que ser investigado. Sabe por que tem que ser investigado? Porque está começando um movimento no Brasil, desde que começou a pandemia, o Congresso já aprovou uma lei de que o Banco Central pode comprar títulos podres do banco num mercado paralelo, não é no mercado financeiro. Porque quando você tem esses títulos, você vende no mercado financeiro. E aí é o que o pessoal da direita adora, que é a lei de mercado, que é se tem gente comprando por um valor, vai ser vendido e vale aquele tanto. Se ninguém comprar, o preço vai baixando até que alguém compra por um preço mais baixo. Só que o Banco Central vai começar a comprar, já começou a comprar títulos podres do banco no mercado paralelo, que é um mercado de negociação. E aí é que mora a corrupção toda, porque aí não é valor de mercado, aí é o valor que o Banco Central, um funcionário do Paulo Guedes, está negociando com o dono do banco. Aí, você confia que o Banco Central não vai jogar um monte de dinheiro fora, que não vai rolar um monte de propina? Você confia? Eu, Thiago, não confio. Agora, as operações do Banco do Brasil também foram todas operações no mercado paralelo, não foram pelo preço de mercado ou que joguei lá no mercado de ações, no mercado financeiro, e aí vendi por 370 milhões esses títulos podres, e quem comprou por acaso foi o BTG Pactual, mas qualquer um poderia ter pago e ter comprado, poderia ter sido mais, poderia ter sido menos, foi a lei de mercado. Não foi. É isso. Esse pessoal da direita defende essa lei da oferta e da procura, mas na hora deles ganharem os bilhões deles, nunca é assim. Foi negociação direta do Banco do Brasil com o banco do Paulo Guedes. Olha só, tá vendo? Então, tem que ser investigado, tem todos os indícios de corrupção nessa transação. E o presidente do Banco do Brasil deveria ser convocado para ir no Congresso, para ir no Senado, ou pelo Ministério Público, deveria alguém apresentar alguma coisa, que eu não sei o que é, para juridicamente ele ter que falar qual é a corrupção que você está falando, quem tem rabo preso com quem, quais são os problemas de Brasília que você não gostou, que você se demitiu do maior banco estatal que tem, do Banco do Brasil, de uma posição tão importante. Qual é o problema? Porque ele saiu falando de corrupção. Qual é a corrupção, então? Se você viu e não quer falar e você era um funcionário público, é crime de prevaricação. Você viu, você tem que falar. Se não é prevaricação, é crime. Então vai e diga qual é a corrupção que você viu. Esse, aliás, é o problema do Sérgio Moro naquele processo que está o Moro contra o Bolsonaro, aquele da interferência na Polícia Federal. O Moro tem que acusar o Bolsonaro, ele fez isso já, mas durante o processo, e ele não pode falar que ele sabia de crimes anteriores, porque senão era prevaricação. Porque se o Bolsonaro fez crime, por que você não falou na época? Você deixou acontecer e só está falando agora? Não pode. Esse era o grande problema do Moro, que inclusive quando começou a investigação, também estão investigando o Moro por denunciação caluniosa. Quer dizer, você denunciou uma coisa que não é crime e você pode ir preso por denunciar uma coisa que não é crime. Porque se fosse crime, aí você pode ir preso por prevaricação, porque você não viu. Então, é mais ou menos isso que acontece. O presidente do Banco do Brasil deveria explicar. Eu estou esperando que alguém convoque esse presidente. Com certeza já deve ter algum parlamentar pensando nisso, em convocar, porque é um escândalo muito grande. Se a mídia brasileira não fosse tão vendida aos bancos, aí quando eu digo mídia brasileira, eu estou falando toda a mídia corporativa, jornais, TVs, não salva um. Se eles não fossem tão vendidos aos bancos, isso seria matéria de capa em todos os jornais, estaria em todos os lugares, que é um escândalo muito grande. Estão saqueando o Banco do Brasil. Outra coisa que estão fazendo, que o Guedes quer fazer, é o quê? É privatizar o Banco do Brasil. Mas o Bolsonaro já falou que não. O Bolsonaro está confiante na reeleição, ele nunca teve tão confiante. Eu, Thiago, acho que ele nem chega lá, mas ele está confiante na reeleição e, por conta da popularidade dele, e ele já falou, janeiro de 2023 a gente privatiza o Banco do Brasil. Quer dizer, se ele ganhar, aí no segundo mandato ele vai fazer o que o FHC fez, que é primeiro mandato mais ou menos, segundo mandato agora vamos entregar o Brasil inteiro, vamos acabar com esse país para que quem venha depois não sobre nada para essa pessoa, vamos destruir tudo, não é o que ele falou, destruir para construir, vamos destruir tanto que ninguém vai conseguir reconstruir no final. Esse é o plano do Bolsonaro e é para isso que nós lutamos para que não aconteça. A gente luta contra isso para que o Brasil volte pro progresso.
ordem, também está uma desordem, mas se voltar para o progresso mesmo sem a ordem, já é um baita de um passo assim adiante. Se depois a gente conseguir a ordem também, melhor ainda. Mas é isso, e se você quiser ajudar, inscreva-se no canal, e se você já é inscrito, divulga os vídeos, compartilha e vamos para cima deles. A gente vai colocar o Brasil no caminho certo de novo. Falou!